Então, vamos oficialmente abrir a nossa participação no âmbito da Semana Internacional de Promoção da Agenda 2030 da ONU, em interface com o impacto acadêmico das Nações Unidas, em parceria com a Universidade de São Paulo, o Instituto Federal do Ceará, hoje integra como vice-presidente internacional em educação e ensino o Hub ODS 1, vinculado à rede UNAI, ONU, a USP, a presidente do Hub. Nos sentimos muito honrados aqui diretamente do Instituto Federal do Ceará, Campus Caucaia. Estamos em conexão internacional. Nós temos turmas também do campus acompanhando o nosso evento. Não sei se o professor Aureliano e a professora Priscila, que também fazem parte do projeto de extensão, a professora Raquel, o professor Abimael, estão com câmaras abertas para alguns alunos de Química aqui também, da minha turma, estão acompanhando. Não sei se os professores podem, com câmera aberta, apresentar aqui as turmas, partícipes. Eu preciso quebrar o protocolo só para... nós fizemos um convite também à Secretaria Nacional do Comitê ODS. Eu estou vendo aqui o Tiago Gerri, não sei se o Tiago também faz parte da secretaria, é isso, Tiago? Muito bem, já passo a palavra, muito grato por vossa participação em um ano importante, 5 anos, né, dentro da década da ONU, o decênio da Agenda 2030 e um ano importante em relação às conferências ODS. Nós vamos ouvir a presidência do nosso professor Luciano. Antes, eu passo a palavra para a acolhida do nosso evento. Lembrando que o Hub ODS 1 é o combate à pobreza, é um tema relevante, importante, que o professor Rafael vai abordar daqui a pouquinho. Já temos a presença também do doutor Léo Aprígio. Doutor Léo Aprígio, pudesse manifestar com o joinha aqui, que é o presidente do Conselho Estadual de Saúde, vai falar sobre a importância dos conselhos de políticas na área da saúde. Aguardo aqui a manifestação do doutor Léo Aprígio. Bem, passo a palavra agora à professora Francisca Maria Damasceno Góes, chefe do departamento de... Leonardo, ok. Muito obrigado, já vi que você está por aqui. Passo a palavra à professora Francisca Maria Damasceno Góes, chefe do departamento de ensino do IFCE Caucaia, representando aqui o nosso diretor-geral, professor Jarbas. Professora Francisca, a palavra é sua. Obrigada, professor Vidal. É uma grande satisfação. Eu me chamo Francisca Góes, sou professora de Educação Física, atualmente estou como chefe do Departamento de Ensino do IFCE Campus Caucaia. Estou aqui hoje com a missão de representar o professor Jarbas, o nosso diretor-geral, para fazer aqui essa saudação, essas boas-vindas a todos. E, no final da minha fala, eu faço aqui os agradecimentos, inclusive, professor Vidal, agradeço já de cara pelo convite, poder participar aqui um pouquinho dessa pauta importantíssima, né? Esse momento em que a gente vai discutir aí a responsabilidade social na educação e esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu queria que recebessem o meu acolhimento, da mesma forma, o nosso respeito, a nossa gratidão, porque é o momento em que a gente pode fortalecer o diálogo dessa pauta tão importante, que a gente pode refletir sobre esse compromisso e aqui, enquanto servidores da educação, esse compromisso com essa educação transformadora, né? Esse desafio de tentar fazer aí essa educação transformadora. Eu vi aqui a imagem dos nossos alunos. Esse fórum nos convida a refletir sobre esses 2 objetivos em específicos, o objetivo 1 e o objetivo 3, e a partir aí do pouco estudo que eu fiz,
eu procurei aqui fazer uma relação com a nossa prática, né, aqui enquanto docente, como é que a gente pode, dentro aqui do nosso universo, colaborar aí para o atendimento desses objetivos, dessas metas, né, propostas pela ONU. E esses dois objetivos em destaque, eles têm tudo a ver com a realidade aqui dos nossos estudantes, com a realidade das nossas famílias, da nossa comunidade. Então, por exemplo, o objetivo 1, ele traz aqui a reflexão sobre como a gente pode promover a justiça social, como é que a gente pode criar oportunidades reais para todos, né? E aí é interessante porque há uma concepção ampliada dessa pobreza extrema que vai para além do fato de ter ou não renda, né? Eu achei muito interessante porque traz uma visão multidimensional, de que essa pobreza extrema ela envolve não só a questão da falta de renda, mas envolve também a falta de acesso à saúde, a educação precária, a moradia inadequada, desemprego, insegurança, a exclusão social. Então, realmente, é uma visão ampla, assim como a gente também tem uma visão ampla de saúde. E aqui, falando de educação, que é o universo onde eu vivo, a gente procura aqui no dia a dia do IFCE, em específico do IFCE Caucaia, combater isso através das políticas de acompanhamento para diminuir os índices de evasão escolar. A gente procura ali, dentro das nossas expertises, oferecer cursos de qualificação profissional para a gente poder capacitar aqueles adultos que precisam aí ter um incremento, né, no seu currículo para o mercado de trabalho. A gente procura também ampliar as vagas do ensino superior. Então, de alguma forma, ali dentro do nosso universo, essas são maneiras em que a gente pode contribuir para que essa meta seja alcançada aí em 2030, ou quem sabe até antes, né? Mas a gente sabe que é muito desafiador. Já o objetivo 3, que fala do cuidado com a vida, ele traz aí toda a nossa discussão e nosso trabalho diário em entender a saúde nesse conceito amplo, né? A saúde física, a saúde mental, a saúde emocional. Isso me remeteu muito aos estudos da época do mestrado, porque eu fiz saúde coletiva. E essa era a discussão de todas as pesquisas, nessa visão ampliada da saúde. Então, a gente precisa desse conjunto, né, de setores interligados para promover essas condições que são indispensáveis para a aprendizagem. Sem isso, não tem como a gente pensar, por exemplo, no ensino de qualidade, se a pessoa não tiver, né, o acesso às oportunidades para essa visão ampla de saúde. E aí, falando do IFCE Caucaia, como é que a gente pode perceber a saúde e o bem-estar dos estudantes, como é que a gente pode colaborar? As próprias práticas, atividades esportivas, as práticas de atividade física, mas também a nossa equipe multidisciplinar, o apoio psicossocial que a gente oferece aqui aos estudantes, o apoio pedagógico também, a própria questão alimentar, né, que a gente tem essa possibilidade de oferecer alimentação para os estudantes, mas não só isso, a gente pode ir além quando a gente fala dos auxílios estudantis, que podem ali amparar os estudantes que tiverem situações de maior vulnerabilidade. A gente vivenciou alguns anos atrás, mas ainda numa memória muito recente da gente, a pandemia que deixou muitos alunos, muitos não, todos nós, né, ficamos confinados, e para muitas famílias, a falta de acesso à escola também, ela significou a falta de acesso a uma alimentação, a segurança alimentar, né, a possibilidade de ter durante o dia, pelo menos 1 ou 2 refeições saudáveis. E aí, nesse momento, os campos se mobilizaram pela questão de oferecer essas alimentações, as cestas, né, de alimentos, para que pudesse ali manter uma questão mínima de qualidade, né, enquanto essa situação se desenrolava. A outra questão é a própria promoção dos ambientes seguros, acolhedores e também inclusivos, que é um desafio constante aí de todos os ambientes, sobretudo nos ambientes escolares. E esse incentivo constante à adoção dos hábitos saudáveis, que é uma seara que eu gosto muito de abordar nas minhas aulas de educação física. Então, assim, eu espero e desejo que esse encontro, né, possa trazer ali essas reflexões, mas principalmente a possibilidade de tornar essas discussões, reflexões em ações concretas, para que a gente possa aqui, no nosso dia a dia, contribuir
para que a gente possa vir a alcançar essas metas. Então, realmente, isso tudo vai para além da sala de aula. E eu queria aqui destacar o papel aqui do professor Vidal, né, que está aqui colaborando à frente do evento, colocando o IFCE Caucaia participando dessa importante pauta. Queria aqui, desde já, agradecer também a participação de todos, dos professores que vão fazer aqui a sua fala, a representação da secretaria. Então, assim, que bom que a gente tem um evento como esse, de maneira virtual, podendo aí, em cada lugar que a gente está, compartilhar essas informações e trazer a realidade de cada um para essa discussão. Então, eu finalizo aqui a minha fala, desejando isso, que essas reflexões possam ser construídas e que possam se tornar em ações possíveis ali de transformar o nosso cotidiano, de orientar as nossas ações. Então, quero desejar a todos um excelente evento e agradecer aqui a oportunidade de compartilhar essa discussão aqui com vocês. É isso, professor Vidal. Muito obrigado, professora Francisca, por vossa fala. Aqui eu, acompanhando o chat, estudantes de vários campi do Instituto Federal do Ceará e comunidade externa aqui presentes. Quero agradecer também a professora Elizabeth, idealizadora do Fórum, nossa parceira, professora da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Quero também aqui agradecer ao UNINTA, instituição parceira, a Universidade Rei João Carlos, na Espanha, a Universidade Católica de Portugal, o Minho também, professor Bento, que foi o nosso primeiro expositor do Fórum, os nossos convidados, a Universidade de São Paulo, parceira, o professor Luciano ainda se encontra aqui na sala. Como o evento online, eu não fixei câmera, só para fazer aqui a confirmação. Estou sim, Vidal. Pois é, o professor Luciano, professor Luciano, o senhor me corrija, é prefeito, professor, também colega, administrador, é prefeito do campus da USP, em Piracicaba, que é presidente, está na presidência do Hub ODS1, passa a palavra para o senhor e muito grato por vossa participação, parceria, incentivo em nos colocar aqui no Nordeste, no radar da rede internacional Universidades para a Promoção da Agenda 2030. Em seguida, nós vamos passar a palavra para a representação da Secretaria da Presidência da República, Secretaria Nacional do Comitê ODS, o Tiago, após a fala do professor Luciano. Professor Luciano, a fala é sua. Obrigado, viu, Francisco e Vidal, né? Agora eu sei que você é mais chamado por Vidal do que por Francisco, mas agradeço bastante aí o convite, viu, Vidal, para participar desse evento, dessa semana aqui com vocês. Para a gente é muito gratificante tê-los aqui no nosso hub aqui, ODS1, né? Então foi muito importante para a gente ter, né, o Instituto Federal do Ceará conosco aqui, né? Eu não sei, será que eu posso compartilhar a tela aqui? É uma apresentação bem rapidinho, Vidal. Sim, professor Luciano, à vontade, isso é importante. É só para eu não me estender para além coisa, do... professor Aureliano me orienta aqui se eu tento liberar. Não, mas eu acho que está dando certo. Ok, deu certo, professor. Deu certo? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Como é que eu coloco em modo? Só um minutinho, Vidal, aqui. Deixa eu ver se eu coloco em modo de apresentação aqui. Mas aqui tá ok. Tá bom aí? Tá bom, professor, fique à vontade. Tá, a visualização está muito boa. Então, eu sou professor aqui, né, um campus da Universidade de São Paulo, que fica em Piracicaba, que é uma escola de agronomia, que é a Exalc, né? A Universidade de São Paulo, ela tem 8 campos aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, São Carlos, né, Bauru, Pirassununga, Piracicaba, São Paulo, Santos e Lorena. Né, aqui são as unidades, lá no campus de São Paulo são todas essas unidades, em Bauru, o campus de Lorena, Ribeirão Preto, de Santos, né, e o campus de São Carlos aqui. Ainda a gente tem algumas unidades da USP, né, como o Centro de Biologia Marinha, o CEBIMAR, que fica ali na região litorânea aqui do estado de São Paulo, tá? Depois Pirassununga, aqui Piracicaba, né? É uma escola de agronomia antiga, né? Ela é uma dessas escolas que criou, de fato, a Universidade de São Paulo.
A Universidade de São Paulo surge na década de 40, né? E a Exalc, junto com a Faculdade de Medicina, junto com a Faculdade de Educação, junto com a Faculdade de Zootecnia, ela constitui, de fato, a Universidade de São Paulo ali na década de 40. Então, a gente é uma universidade centenária, vai estar fazendo 125 anos este ano, né? Eu queria só apresentar isso para vocês. Alguns dados, né? Nós somos 213 os professores, acho que agora já está uns 220 e poucos, porque a gente teve muito concurso aberto durante esse período, tá? Aqui a gente só tem 7 cursos de graduação, engenharia agronômica, engenharia florestal, administração, economia, gestão ambiental, ciência dos alimentos e ciências biológicas, né? E 18 programas de pós-graduação, né? São 970 mestres, e aqui são 800 e poucos doutores aí que a gente tem, né? Mais de 60 acordos acadêmicos internacionais. São vários departamentos, vou passar meio rápido por isso aqui, tá? Mas são 12 departamentos que a gente tem dentro da Exalc, que atua aí nas diversas áreas aí da engenharia, das ciências agrárias, tá? E em 2025 a gente criou o núcleo ODS aqui na Exalc, né, para estudar justamente os ODS dentro da universidade. A partir dessa criação que eu fiz com a Janaína não pôde participar aqui, Vidal, dessa reunião, mas a gente criou o núcleo ODS e aí a gente mandou um projeto para a UNAI, né, que é a Unidade de Impacto Acadêmico da ONU, né, que era esse projeto de criar um hub aqui dentro do nosso campus, né? E aí esse projeto foi aprovado, né? Então a gente teve no ODS 1, foi o único hub aprovado, foi o nosso, né? E eles têm os vice-chairs ali, né? Que são as outras instituições que são parceiras nossas nas dimensões aí da universidade, né? Que é ensino, pesquisa e extensão, né? E ali a UNAI, ela pediu para a gente indicar as pessoas que a gente queria, as universidades que a gente queria que fossem nossas parceiras, né? Então, nessa indicação, então, esse aqui é o núcleo, né? A gente indicou a Fahá University of Women na parte de extensão e parcerias ali, né? Também indicamos aí o Instituto Federal do Ceará para a área de ensino e educação, né? Do Hub, e também a Zhejiang University na China para a área de pesquisa e inovação, né? Então, são as 3 nossas parceiras, e a UNAI, naquele momento, ela aceitou as nossas 3 indicações aí, né? O que a gente fica muito feliz, assim, de poder ter, né, o Instituto Federal do Ceará aqui conosco no desenvolvimento desse hub, tá? E aí, o ano passado, né, dado a agenda que a UNAI exige da gente em termos de atividades, né, são 3 anos de atuação dentro do Hub, né, então a gente entrou em 2025, a gente sai do Hub em 2027, a gente pode mandar uma nova proposta, né, mas o intuito é que o Hub permaneça dentro da universidade durante esses 3 anos, e aí a gente tem que criar agendas de ações aí para que os ODS sejam instituídos, né, implantados aí dentro da universidade, tá? Então, nós criamos um projeto ano passado, que era um projeto pequeno, mas ele ficou muito grande, né? A última reunião que a gente teve tinha mais de 200 pessoas envolvidas dentro desse projeto, né? Que era o projeto Contribuições Caipiras, né, para a Agenda 2030, justamente nessa lógica da ONU, né, ou da UNAI, de pensar global e agir local, né? Então, a gente tentou trazer como que as nossas comunidades aqui na região em Piracicaba, né, como que essas comunidades lidam com esses elementos vinculados aos ODS. Então, nós criamos aqui 17 grupos de trabalho, e esses grupos, que aí tinham organizações não governamentais, né, associações, e diversos agentes aqui locais, que constituíram grupos de estudos sobre os ODS, sobre cada um desses ODS aqui na região. E isso, né, a gente trabalhou de maio a novembro do ano passado, e cada grupo está terminando um capítulo, que a gente vai sair com um livro desse evento que a gente teve aqui durante esse período, tá? E aí a gente usa, né, uma identidade
interiorana do estado de São Paulo, que é a identidade do caipira, né? Quer dizer, como é que nós transmutamos, de fato, essas questões vinculadas aos ODS, os problemas levantados pelos ODS, dentro da nossa localidade, né? Então, a gente traz essa figura do caipira, que é uma figura muito forte aqui na nossa região, né? Muito forte, principalmente aqui em Piracicaba, para poder dialogar como que esses objetivos do desenvolvimento sustentável são, de fato, instituídos dentro da nossa realidade em si, né? Da nossa forma de enxergar o mundo, tá? Então, essas aqui são as várias lideranças que a gente teve aí na constituição desses ODS. Aqui são os parceiros que a gente foi angariando aí durante essa caminhada aí, desses 8 meses de caminhada aí. Então, são parceiros caros para a gente. Semana passada, por exemplo, eu fui fazer aqui, a gente tem o Rio Piracicaba, que é famoso porque tem uma música também interiorana aqui sobre o Rio Piracicaba, e fazer um Instituto Remo aqui, que está aqui, eles fazem um trabalho interessante no Rio Piracicaba de coleta do lixo que fica no rio, né? E aí, a semana passada, tinha até o pessoal do Guinness Book aqui, porque essa é a maior canoada dentro do rio, e eu fui junto ali, foi uma experiência muito interessante de ser vivida aqui, tá? Mas são essas, né, a questão, e as dimensões que a gente tem, a dimensão do ensino, que é fortalecer os ODS no curso de graduação, né, e com isso a gente conta muito com a parceria do Instituto Federal, né, na pesquisa, que é o impacto que a gente tem das nossas publicações na Agenda 2030, né, e na extensão, que são os eventos, as jornadas, né, a gente está até com um projeto com o pessoal da Farha University, para trazer a professora Shadia, que é a representante lá, que é uma universidade que tem no Sudão aqui para o Brasil, para que ela permaneça um período aqui no Brasil, porque a atuação da professora Shadia é especificamente em extensão rural, ela trabalha especificamente com extensão rural, né? Então, o intuito é que a gente traga ela aqui para o Brasil num curto espaço de tempo, tá? Mas é isso, pessoal, é só um overview aqui, viu, Vidal? Assim, só uma visão meio geral. Se vocês tiverem dúvidas, questões, estarei aqui para respondê-las, tá bom? Agradeço de novo, viu, Vidal, em seu nome aí, parabenizar aí pelo evento, tá? E cumprimentar a todos aí, os professores, os alunos, todas as pessoas envolvidas. É bonito ver uma sala cheia com mais de 100 pessoas aqui. Então, já é um sucesso o evento, tá, Vidal? Obrigado, viu? Muito obrigado, professor Luciano, pela parceria, pelas conexões. E agora eu passo a palavra para o Tiago Gerri, aqui representando o Lavito, que é o secretário nacional do Comitê Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Brasil, órgão executivo vinculado à Secretaria da Presidência da República. Tiago, seja muito bem-vindo ao Ceará, Caucaia, e, inclusive, para os professores de fora, o São Luciano, o Tiago, que está aqui, Caucaia tem belas praias, como Icaraí, Cumbuco. A prática de kitesurf é um atrativo turístico na nossa Jericoacoara local, né, que é a praia do Cumbuco, e estão convidados a conhecer aqui a nossa região. Tiago, a palavra é sua. Muito grato. Um abraço para o nosso secretário. Obrigado, professor Vidal. Estão me escutando bem? Ótimo, excelente, Tiago. Ótimo. Primeiro, agradecer aí o convite, externar, né, para vocês a alegria dessa Comissão Nacional poder estar representada nesse evento. Estou aqui em substituição ao nosso secretário executivo, Lavito Bacarissa, que é secretário executivo da Comissão Nacional para os ODS, que está albergada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, sob gestão do nosso ministro Guilherme Boulos, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande. Essa comissão ela foi extinta em 2019 pelo governo da época, assim como o governo da época extinguiu a grande maioria dos espaços de participação social, e é nesse governo que a gente vai retomar justamente essa nossa
possibilidade de recuperar a capacidade da população brasileira, da sociedade, de se articular para poder incidir sobre as políticas públicas. Então, essa comissão ela tem essa tarefa primordial. Vou falar muito rapidamente e já agradeço imensamente, fico muito feliz, professor, de vocês estarem, né, dentro dessa agenda. E isso representa, né, na verdade, uma das coisas mais importantes, né, que aquele documento base que foi acordado pelos países em 2015, o Transformando o Nosso Mundo, dizia para a gente, né, a capacidade que cada país tem de adaptar uma agenda global às suas realidades, né, e o Brasil é esse país continental que tem muitas realidades, né. Então, o fato de vocês estarem aí realizando, né, um evento e construindo, né, esse hub em conexão com outras universidades em outras regiões, isso para a gente é o reflexo, né, de um trabalho muito bem feito de assimilação, de incorporação da agenda por parte da sociedade brasileira, dos seus múltiplos setores, né. Então, espero eventualmente estar presencialmente, né, em alguma possibilidade, em algum momento, mas para a gente é uma alegria muito grande saudar, né, o professor Luciano aí também pela iniciativa, né, muito linda. Eu acho que a ideia, né, do ODS Caipira, eu acho que a gente precisa divulgar, então o professor fica também convidado a vir, né, a nossa comissão para falar um pouco do trabalho de vocês, por favor. Acho que a comissão tem que ser esse espaço de reverberação para todos aqueles que estão, né, imbuídos e dentro desse grande objetivo, né, de implementar, né, política pública, melhorar a qualidade de vida das nossas Agenda 2030 e os ODS, né? Muito brevemente, professor, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria só dar um pouco do panorama também de como estamos aqui na nossa Comissão Nacional para os ODS. A gente retomou as atividades em 2023, foi um ano bastante difícil de recuperação de tudo aquilo que havia sido perdido, mas foi também um ano de semear, né? Muita coisa que a gente está colhendo agora, já em 2026, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Por trás disso tudo tem um trabalho de um coletivo que constituído de 42 representações de governo, são 38 ministérios e 4 representações de governos locais, com 42 representações de organizações da sociedade. Então é um órgão paritário, um dos maiores que nós temos, né, de alguma forma, orquestrados pelo governo federal. Inclusive, a notícia boa é que a partir desse ano a gente vai abrir processo seletivo, né, ou seja, o mandato dessa comissão ela venceu, foi prorrogado por um curto período de tempo para a gente poder vencer, né, uma das principais agendas que nós temos, que é a agenda da Conferência Nacional. Mas nós vamos ter justamente processo seletivo, então aquelas organizações da sociedade civil que quiserem, fiquem atentas aí, obviamente que a gente vai colocar todas as informações no nosso site, depois eu boto para vocês aqui no chat. Todas as informações estão super bem organizadas no site da nossa Comissão Nacional da Secretaria-Geral da Presidência da República, né? Então, esse órgão paritário, ele vem construindo, né, ele estabeleceu uma estratégia e ele está trabalhando em torno dessa estratégia de implementação da Agenda 2030, né? Uma das principais agendas que nós temos chama Meu Município pelos ODS, é justamente a forma que a gente encontrou de territorializar essa agenda, se aproximando, né, das diferentes municipalidades, governos de estado, né, governos locais, para que a gente tivesse justamente essa capacidade de fazer com que a agenda chegasse nas todas as regiões desse país, né, de norte a sul, leste a oeste, a gente pudesse ter representações, né, de governos locais alinhados, né, o seu orçamento, o seu planejamento, né, as suas políticas públicas alinhadas à Agenda 2030 e aos ODS. Então, esse compromisso Meu Município pelos ODS é uma das principais estratégias que a gente está implementando. A gente ultrapassou aí a barreira das 200 municipalidades de diferentes regiões do Brasil, e
que tem uma representatividade importante dentro desse mapa nacional, e a gente está em busca, obviamente, incentivando para que novos municípios possam aderir a esse compromisso. Então, todas as informações também estão no site. Então, eu acho que essa seria, né, uma das primeiras ações que a gente tem, mais estratégicas que essa secretaria tem tocado aqui, né? Acho que uma segunda estratégia nossa tem sido justamente adaptar, né, os ODS à realidade brasileira, né? Por isso que essa ideia do ODS Caipira é muito legal, professor, porque a gente tem trabalhado muito nessa noção de que, cara, a gente precisa criar uma linguagem que se comunique com as pessoas, né? Que fale com as pessoas, né? Porque senão fica uma agenda muito dura, né? Ela é sempre uma agenda muito identificada com metas, né? Com indicadores, né? Uma linguagem que normalmente ela não é tão facilmente acessível, né, para a população em geral. Por isso que a gente precisa sempre dobrar essa linguagem e trazer um pouco, né? E nesse processo a gente tem incentivado algumas ações e participado ativamente de algumas ações. A principal delas é o ODS 18. Como vocês sabem, oficialmente a ONU ela decidiu por 17 objetivos. E o Brasil, desde o início, e aí é um trabalho que vem da sociedade também, junto com o governo, tem questionado, né, algumas das limitações intrínsecas a essa agenda. E uma delas é o fato de você não dar visibilidade às pautas étnico-raciais. Então, não, tem alguma coisa no ODS 10, tem alguma coisa no ODS tal, mas não tem ou nunca teve, né, de fato, né, um foco na dimensão étnico-racial que o Brasil decidiu colocar, e a gente cria, então, né, o ODS 18 com metas e indicadores. Então, hoje a gente pode dizer que o Brasil, ele seguindo a cartilha da ONU, cria o ODS 18 e está preparado, por exemplo, para fazer uma avaliação desse novo ODS, porque já temos as metas e os indicadores, e é isso que a gente vai fazer para os próximos anos, né? Então, acho que essa é uma característica do nosso trabalho com a Agenda 2030. Temos outras iniciativas muito legais, né? Para a COP30 foi apresentado o que a gente considera como uma expressão indígena da Agenda 2030, né? O povo Munduruku, juntamente com a Universidade do Estado do Pará, fez um exercício, né, de trazer o ODS para a linguagem Munduruku, por exemplo, né? Então, é uma adaptação, né, uma incorporação que, na verdade, chama a atenção para a necessidade de você trazer o território e o direito ao território para essa discussão, para esse debate. E agora, nesse momento, está sendo lançado, né, lá no Piauí, os ODS rupestres, né, uma atuação também do governo do estado do Piauí, né, com alguns especialistas que fizeram justamente essa adaptação, né, à cultura local, né, à tradição local, né, os ODS rupestres. Então, acho que essas representações, elas chamam muito a atenção da importância, né, da dimensão cultural, da dimensão dos direitos atrelados aos territórios e às suas populações locais, né? Então, acho que essa é uma característica também dessa comissão, né, ajudar, apoiar e estar junto com ações dessa natureza, né? Ou seja, mais inovadoras e que consigam, de alguma forma, adaptar as características dos territórios, né? Tudo aquilo que a gente tem, né, de grande potencial para ser, de alguma maneira, né, conectado com essa Agenda 2030 e com os ODS como uma agenda global de desenvolvimento, né? Acho que isso tem sido um dos exercícios. Uma terceira grande coisa que eu destacaria para vocês é o fato de que o Brasil também fez aqui como governo um exercício que a gente chama de nacionalização das metas, ou seja, a adequação das metas, né, globais à realidade nacional. Um exercício que foi feito do ano passado para cá, liderado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o nosso IPEA, e que hoje apresenta as metas nacionalizadas que deve servir de base para todos aqueles que trabalham com o monitoramento e avaliação da Agenda 2030. Então, nesse grupo aqui, se tiver professores e professoras, né, estudiosos, pesquisadores, fiquem atentos, porque agora a gente já tem as metas nacionalizadas, elas estão prontas para serem lançadas, provavelmente por resolução dessa comissão, oficialmente, e elas serão a base para a gente avaliar a agenda. Então, se vai fazer qualquer tipo de avaliação, o importante é ter as metas nacionalizadas. Esse é um trabalho
fundamental que a gente fez aqui, né, obviamente apoiando, né, a liderança do IPEA, mas que foi realizada como coletivo dessa Comissão Nacional, a nacionalização das metas. E uma outra agenda que está muito forte, sendo tocada aqui pela nossa comissão, é a da construção do Relatório Nacional Voluntário. O Relatório Nacional Voluntário é o principal documento que o Brasil apresenta na ONU, né, e vai ser apresentado nesse ano de 2026, né, em julho desse ano, no qual a gente mostra para a comunidade internacional e assim como para a nossa sociedade, como estamos em termos do estágio de implementação das metas dos ODS, tá? Então a gente já fez uma coleta grande com a sociedade, deixamos um formulário aberto, né, inclusive algumas universidades apresentaram um pouco das suas iniciativas, né? Se algum colega de alguma universidade não ficou sabendo ou quiser saber mais sobre o RNV, por favor, entra no nosso site, manda um e-mail para a gente, comissãonacional.ods@presidencia.gov.br, que a gente dá mais explicações e também o importante do relatório, na verdade, é dar visibilidade para tudo aquilo que os atores da sociedade têm feito em relação à agenda. Governo e sociedade têm que caminhar juntos, essa é a ideia, e o relatório ele vai mostrar para a gente um pouco isso, né? O que a gente tem feito, né, em termos de ações prioritárias para poder implementar a Agenda 2030 no Brasil. Então a gente fez toda a coleta e estamos agora na fase da escrita, e essa escrita ela deve terminar agora no mês de abril, mais ou menos, para a gente poder traduzir o relatório, diagramar o relatório e enviar ele para a ONU no mês de junho, né, para que a gente possa, então, no mês de julho, estar em Nova York para apresentar esse relatório nacional voluntário. Como a gente tem sempre uma interface com o âmbito local, né, nós também fizemos e temos feito um trabalho de sensibilização junto aos atores locais, governos locais, universidades, né, institutos federais, dessa necessidade que os atores locais têm de produzir os seus próprios relatórios locais voluntários. Então, professor Vidal, e aí o professor Luciano, outros colegas, acho que seria interessante a gente talvez depois falar sobre a possibilidade de termos, né, um caminho para pensar relatórios locais voluntários nas suas bases, né? Ou seja, nas suas localidades, né? Isso também é um exercício importante que essa comissão pode ajudar, né? E está aqui para fazer isso, e que é muito bem vista e bem quista pelas Nações Unidas, né? Existe todo um hub internacional de municipalidades, cidades, né, que têm apresentado relatórios locais voluntários que dependem muito do trabalho, por exemplo, das universidades, dos centros de pesquisas, etc, etc. Né? Então, acho que esse é um nicho de trabalho da universidade que é fundamental e que pode ser melhor acessado, né, para fins, obviamente, né, de conexão entre esse trabalho do governo local com a sociedade, né? E aí, por último, professor, para fechar um pouco com a mensagem talvez mais importante e principal, é falar para vocês um pouco desse exercício de construção da primeira Conferência Nacional dos ODS, né? Então, aqueles que acompanham política pública sabem que, né, muitas das agendas do governo tem as suas conferências nacionais, Conferência Nacional de Direitos Humanos, Conferência Nacional da Igualdade Racial, Conferência Nacional das Cidades agora, né, que está em operação, e a gente vai realizar a primeira Conferência Nacional dos ODS, né, que tem que ser esse grande processo de articulação nacional, de diálogo federativo, de construção coletiva, né, que precisa envolver diferentes setores da sociedade. Então, a ideia principal é mobilizar e engajar a sociedade brasileira em torno da Agenda 2030, né? E aí a ideia é a gente ter etapas, né, estaduais, né, etapas locais, mas também, principalmente, conferências livres, né? E aí, acho que o recado para vocês aqui é: façam as conferências livres dos ODS, por favor, né? Precisamos tornar essa uma pauta da sociedade brasileira, que não seja uma pauta político-ideológica, mas que seja uma pauta, né, de transformação da nossa realidade, né, social, da nossa realidade local. É para isso que a gente precisa estar engajado nessa agenda. E aí eu quero convidar todas e todos, né, a fazerem as suas conferências livres. E todo o apoio que vocês precisarem, a gente tem uma equipe aqui dedicada para isso, a coordenadora aqui, Patrícia Carvalho,
né, ela está totalmente à disposição para falar com vocês, dialogar com vocês sobre o tema, né, e aqueles que quiserem podem mandar um e-mail, né, para conferencianacional.ods, né, ou comissãonacional.ods@presidencia.gov.br. Tem um site também com todas as informações, vou colocar para vocês aqui. E é isso, é esse chamamento, né? A etapa nacional vai acontecer entre 29 de junho e 2 de julho, tá? Mas a gente precisa realizar as nossas etapas locais, estaduais, municipais e as conferências livres, né? Então, acho que cada universidade, cada centro de pesquisa, cada instituto federal pode, de alguma forma, contribuir para esse processo. E aí a gente vai, de fato, né, avançar na difusão e implementação de uma Agenda 2030 e dos ODS de maneira cada vez mais, né, potente dentro da sociedade brasileira. Professor, acho que era um pouco isso, né? Vou colocando aqui aos poucos no chat as informações, fico completamente à disposição também para quem precisarem, né, de conexão, de ajuda, de apoio, podem contar com a gente, estamos por aqui, tá bom? Tiago, muito obrigado pela sua importante contextualização, parabéns a toda a equipe da Secretaria aqui no macropolítico, no mesopolítico, nas instâncias subnacionais e também locais, estão aí buscando conexões e fazendo um trabalho importante na promoção de uma sociedade mais justa, sustentável, que a gente possa combater a desigualdade estrutural com a efetivação de justiça climática, né? São novas terminologias, combater desigualdade estrutural com justiça climática. Muito obrigado. Aqui já fica o recado para o nosso presidente do Conselho Estadual de Saúde, doutor Léo Aprígio, daqui a pouco eu vou passar a palavra. Eu sou Luciano, no âmbito de Piracicaba e adjacências, professor Rafael também. Podemos aí pensar uma parceria para a gente contribuir com as conferências livres e vamos pedir apoio às nossas instituições para a gente estar lá em julho com vocês na conferência. Muito obrigado, Tiago. Estamos em rede, conte conosco. É uma boa notícia que agora, em julho, ainda bem, 1 a 3 de julho, ainda bem que é virtual, eu consegui aprovar um paper, uma pesquisa científica, o professor Luciano, no encontro internacional que vai se dar na Universidade de Nova, em Lisboa, que é o Conselho Acadêmico do Sistema Nações Unidas. Eu fiz um estudo sobre a importância da ONU no âmbito da governança regional durante o governo de 19 a 22, porque a retomada da Agenda 2030 do ponto de vista estratégico se deu a partir de 2023, né, uma perspectiva anterior que era anti-globalista, e aí você está representando o Brasil no modo online. Espero que fazendo a apresentação lá em Brasília durante a conferência nacional. Obrigado, Tiago. Agora passamos a palavra ao doutor Léo Aprígio, advogado e presidente do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará, para falar sobre a importância do Conselho de Políticas Públicas, principalmente o Conselho de Política Pública na área da saúde, na efetividade do nosso SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Doutor Léo, muito obrigado pela vossa presença e participação. Cada expositor, a partir de agora, terá 20 minutos, e ao final a gente faz um compêndio de falas. Daqui a pouquinho o professor Rafael para fazer a sua apresentação. Doutor Léo, fique à vontade. Bem, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, bom dia ou boa noite, afinal a gente está falando de um evento aqui que tem toda a chancela de University Global Coalition, e a gente tem aí a participação e através dele eu deixo meu registro aqui para todos que estão compondo essa participação, em especial aos alunos, né? De alguma forma a gente está na qualidade de estar na maestria de condução de fala, no entanto a gente entende que nós somos eternos alunos. E aí agradeço, de alguma forma, aí, o convite para participar da Semana Internacional de Ação e Conscientização sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ao que nos cabe, a gente vai falar sobre o aspecto da ODS 3,
e posso falar com total segurança que é um prazer a gente estar conversando com todos vocês e construindo essa pauta, que é uma pauta de fora para dentro e de dentro da gente para fora, né? Então, aí, dito essas palavras, vou proferi-las dentro do tempo regulamentado em 20 minutos, vou estar olhando aqui para o relógio volta e meia, certo? Toda a fala relacionada aí ao que a gente representa, que é o Conselho Estadual de Saúde. E aí cabe a mim contextualizar que o Conselho Estadual de Saúde é um órgão de representação do controle social e eu me sinto deveras satisfeito e feliz de estar na condução, né? E a gente inicia sempre a apresentação com a audiodescrição ou autodescrição. E aí eu sou um homem cis, 1,80 m de altura, estou usando uma calça social preta, estou de sapato social, estou com um botãozinho aqui da minha representação enquanto segmento junto ao controle social, que é a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E já antecipo que tenho 2 formações, dentre elas sou profissional de educação física também. No entanto, a minha representação dentro do qualitativo Conselho Estadual de Saúde, que a gente tem uma representação de ao total 80 conselheiros, o meu segmento é o segmento de usuários, certo? E aí, dito isso, a gente vai contextualizar um pouquinho mais aí o que seria esse Conselho Estadual de Saúde, né? E como é que, de alguma forma, ele contribui para todos os elementos que, de forma mais assertiva no cenário nacional e no cenário internacional, eles geram convergências para uma justiça social, certo? De panorama de construção, a gente precisa ter primeiro a compreensão acerca do que é o controle social dentro de uma luta histórica de uma Constituição Cidadã, a de 1988, onde ela compreende a questão do direito à saúde dentro do escopo do artigo 6º da Constituição, e entre os outros destaques aí do 196 em diante, o entendimento de que o direito à saúde é um direito fundamental e deverá ser garantido de todas as formas. Dentro desse conceito todo ainda sobre saúde, a gente compreende que o controle social ele vem com um braço muito próximo de um ordenamento jurídico que está assim alinhado e surge também com o marco da Constituição. A gente tem aí como marco aí alguns outros que conversam com o entendimento constitucional, mas que eles de alguma forma, eles precisam estar contemplados dentro de um casamento, que é um casamento de andar para gerar situações dessa saúde, desse direito, que é o direito à saúde tão inarredável, né? E aí, dos ordenamentos jurídicos que a gente pode sinalizar, a gente tem pelo menos a Lei Orgânica da Saúde, que ela é tida como a Lei 8080, e temos também alguns outros ordenamentos jurídicos aí que a gente pode contemplar, que está muito próximo aí da 8080. A gente tem também aí a Lei Geral da Assistência Social, né? E a gente tem também, dentro da perspectiva do que é a definição de controle social, a lei que nos define enquanto controle social, que ela também é da década de 90, bem pertinho da Constituição, que é a Lei 8.142, de 1990. Temos também, dentro do cenário aí do que a gente está construindo, a perfeita ideia de que o nosso ordenamento jurídico brasileiro, e aí eu posso falar como constitucionalista que eu sou, a gente tem um entendimento de que existe uma percepção, um sentimento, que é um sentimento de um território, né, de uma nação, e uma nação entre os direitos e garantias, a gente tem que compreender o direito de exercício ao voto, o direito ao exercício à manifestação de pensamento, o direito de exercício à capacidade de associação, e aí um rol de outros elementos que são preceitos e princípios constitucionais que, de alguma forma, fazem esse alicerce e pavimentam o exercício da prática, que é a prática do direito à saúde, né? A gente compreende que, de alguma forma, o que está sendo desenhado aqui, enquanto ODS, é uma reflexão de que foi muito bem apresentada por todos os que me antecederam, dentro de uma perspectiva de que a gente tem que compreender o que é que esses países dizem ou disseram enquanto construção de 17 ODS, mas, sobretudo, o que é que a gente é capaz de dizer a nós mesmos enquanto protagonismo. Nesse nosso protagonismo que a gente tem construído enquanto Conselho Estadual de Saúde, a lei que nos rege na esfera estadual, e aí eu preciso vos contextualizar em termos de Brasil, a gente vive uma realidade brasileira de mais de 250 milhões de habitantes, a gente vive uma realidade do estado do Ceará aí com aproximadamente 9,2 milhões de habitantes, a gente vive uma realidade de Ceará despontando aí dentro de um cenário entre as 8 maiores, os maiores estados brasileiros, né? E aí a gente começa a conversar dentro de uma lógica que o que nos foi desenhado, né, do que é que esses países dizem,
a gente tem algum cenário também no cenário nacional e no cenário cearense, que é o que a gente está falando aqui, e o Brasil ele se destaca, né, dentro de uma perspectiva de sempre estar no ineditismo, seja no aspecto da democracia, e a gente precisa fazer um paralelo do que é esse direito à saúde dentro de um contexto de outras realidades mundiais. A gente sabe que quando a gente fala de direito à saúde, sobretudo do Sistema Único de Saúde, esse Sistema Único de Saúde ele é de todos os brasileiros, mas ele é de todo o mundo. Porque qualquer brasileiro que de alguma forma estiver em trânsito dentro do cenário dentro do território brasileiro, ele vai ter que estar assistido e amparado pelos conceitos que são os conceitos delineados desde uma reforma sanitária, lá daquele período aí de idos do Sérgio Arouca, aos conceitos que são os conceitos aqui já falados aqui, mencionados em lei, né? E aí a gente comentou aqui sobre a 8.142, que é a que nos rege, e a nossa estadual, que é a 17.438. Em ambas, a gente tem alguns instrumentos que são instrumentos básicos aí para a compreensão do que é esse controle social. E os elementos de controle social nada mais é do que a gente conversar dentro de uma lógica, que é uma lógica de que existe no estado do Ceará uma realidade, que é a realidade de um Conselho Estadual de Saúde com 80 conselheiros, e a lei nos recomenda e nos indica e nos obriga a seguir, dentro do princípio da legalidade, uma distribuição paritária desses membros. Nosso Conselho Estadual de Saúde, paritariamente, ele obedece o conceito de uma distribuição onde 50% desse nosso colegiado de 80 é composto por usuários do Sistema Único de Saúde. E aí a gente já aproveita o ensejo para contextualizar o estado do Ceará, onde a gente tem uma realidade de mais de 80% do que a gente costuma dizer de SUS dependentes, né? E aí, dentro dessa ótica, todos os usuários eles representam 50% do nosso coletivo de 80%. Os outros 25%, eles são compostos basicamente por representação dos profissionais da área da saúde, e temos aí como destaque algumas atividades profissionais que elas vieram na renovação do nosso coletivo de biênio 2026 e 2028. Temos como renovação aí, por exemplo, a representação da categoria Educação Física, né? E aí, na Educação Física, enquanto representação desses 25%, temos ainda também a fisioterapia e outros profissionais que são contextualizados dentro do conceito de KINES, né? Profissionais da saúde. E para perfazer os 100%, né? Temos aí os outros 25% de representação de gestão. Então, o espaço do Conselho Estadual de Saúde é um espaço de decisões colegiadas, ele é um espaço permanente, é um espaço deliberativo. A própria lei, dentro de um escopo que é a lei estadual 8.142 e a nossa lei, a lei federal, que é a lei 8.142, e a nossa lei estadual, que é a 17.438, ela desenha que essa formalização de um conselho, ele tem por objetivo, ou mistério, né, a compreensão de que, de alguma forma, a gente precisa compreender de maneira estratégica o que está sendo formalizado, o que está sendo, de alguma forma, apresentado pelo Executivo, né, em termos de planos de saúde, em termos de relatórios, em termos de planos de cargos e carreiras. Ele desenha um cenário que é um cenário onde essa interlocução da atividade, digamos assim, fim do Estado, ele tem que passar a rigor, e por obrigação legal, ele tem que passar por discussões, são discussões do controle social. E aí a gente compreende que esses elementos eles vão conversando com o cenário do que o Estado tem enquanto realidade. A gente tem uma divisão administrativa, territorial para a área da saúde, que ele tem que compreender os conceitos que são os conceitos da saúde dentro da dimensão de prevenção, promoção e recuperação. Entendemos que, de alguma forma, os conceitos relacionados à saúde e esse desenvolvimento acerca de prevenção, promoção e recuperação, eles ainda têm alguns abismos que são abismos assistenciais e abismos que são existenciais, e esses abismos assistenciais e existenciais, eles precisam dialogar. Afinal, a gente lida com o cenário que é estadual, mas a gente lida com o normativo jurídico constitucional, onde ele dá os princípios lá, dentre eles, os princípios de autonomia, que são os princípios de autonomia de um município. Como característica também do Conselho, a gente pode compreender que existe um cenário que é a necessidade de que todas essas políticas públicas, além delas serem desenhadas dentro de instrumentos que são instrumentos ditos técnicos, eles precisam ser revisitados o tempo inteiro pelo Conselho, mas eles precisam também ser dado voz a um conceito maior, que é o espaço de conferências. Foi mencionado aqui por um dos speakers aqui, um dos palestrantes, a dinâmica toda da realização do que a gente diz de conferências, né? Então, a gente vive
a rigor, em 4 anos a gente tem realização, a gente vive uma realidade onde os municípios e o Estado do Ceará, e por conseguinte, a gente leva para uma plenária nacional do Conselho Nacional de Saúde, eles vão desenvolver, dentro das suas práticas, as mais habituais, que é o cumprimento dos instrumentos administrativos, normativos e legais de sua esfera local, de município. Eles vão ter que desenvolver as suas conferências municipais para desenvolvermos a nossa conferência estadual e levar a pauta toda em consolidado, democrático, que é um espaço que tem que ser democrático, as recomendações, as orientações e até, em algumas vezes, as obrigações que devem ser tomadas frente a esses hiatos e esses abismos, né, e esses vazios assistenciais, né, em saúde. A gente tem uma compreensão de que o Estado do Ceará ele tem um desenho que é bem sui generis, ao que pese aí essa estrutura aí de estrutura de conquistas, né, em termos de equipamentos, em termos de malha viária, malha aeroportuária, estruturas de equipamentos de instituições de ensino superior, e esses diálogos eles precisam conversar, gerando convergências com o que a gente tem produzido também em cenário nacional, em cenário internacional, sobre o fazer saúde. A gente tem uma compreensão também de que o fazer saúde, enquanto o aspecto de governança, o aspecto de compliance, o aspecto de trazer à tona todo o cenário de saúde, ele não pode e não deverá ser feito sozinho. A gente lida com situações que a gente não precisa também reinventar fogo nem roda. A gente tem que entender quais são os ordenamentos que existem, quais são os atores que existem e trazer aquela reflexão, né? O que esses países dizem, o que é que nós dizemos a nós mesmos e o que é que nós somos capazes, né, com muita diplomacia, com muita responsabilidade, vencendo até os conceitos que jurídico-normativos se tem, que são os conceitos do mínimo existencial e da reserva do possível, o que é que nós somos capazes de revolucionar. A revolução maior e principal que nós temos feito é a revolução interna, dentro de uma concepção e de um conceito que a gente tem uma formação que é a educação física e um conceito que é um conceito jurídico-normativo da OAB, enquanto advogados, mas a gente entende que a gente está na presidência de um coletivo extremamente eficaz naquilo que se propõe, escuta ativa e execução de políticas públicas. Para a gente encerrar nossa fala, o cenário do Ceará ele é bem curioso, ao que pese até a pauta que está sendo apresentada por aqui. A gente tem uma compreensão hoje que a própria dinâmica de participação do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Nações, ele tem uma compreensão de intervenções bem peculiares. Hoje pela manhã a gente esteve aí, enquanto presidência do Conselho Estadual de Saúde, fazendo a assinatura de um documento, que é um documento, um acordo de cooperação, né, e compreendendo que, de alguma forma, dentre os tantos elementos que são compreendidos acerca do elemento de saúde, existem alguns que são determinantes sociais. E aí esses determinantes sociais a gente compreende, dentre eles, aí, a assinatura da necessidade de uma assinatura coletiva, que é o combate à fome, por exemplo. A gente assinou hoje pela manhã, enquanto protocolo de intenções, a participação, né, acerca desse famigerado elemento aí, que é um determinante social dentro da prática de políticas públicas. A gente tem um cenário de Estado do Ceará, que a gente precisa contextualizar na qualidade de presidência deste conselho, né, que o PNUD ele tem algumas intervenções que são muito próprias aqui no território do Estado do Ceará. E aí eu preciso destacar eles para fim de fala, né? E aí, entre eles têm uma estratégia junto ao aspecto da justiça, né, centrada nas pessoas. A gente tem uma intervenção e uma interação do PNUD aí através do combate à fome, como é o caso aqui especificamente aqui do Ceará Sem Fome. E a gente tem o Ceará também nessa perspectiva, que são discussões sobre o desenvolvimento no sul global, principalmente ao que pese ao foco de energia. E aí o Ceará ele tem as suas peculiaridades, como a gente foi desenhando aqui, e eles não ficam distantes do que a gente entende como conceito de saúde, certo? A saúde ele perpassa pela compreensão de pertencimento, ele perpassa sobre direito à cidade, ele perpassa pela compreensão dos ordenamentos jurídicos do Estatuto da Pessoa Idosa, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele passa pelos conceitos de isonomia, ele passa pelos conceitos de equidade, ele passa principalmente, que é um conceito uníssono, para além do que a gente entende dos 17, e ele, de alguma forma, ele está previsto dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a nossa compreensão enquanto governança, ele vai dentro de uma percepção muito singular, mas muito profunda, de que tudo que a gente está falando, ele tem que ter como farol e como norte a dignidade da pessoa humana. E a saúde é um dos tantos elementos
necessário para se fazer uma sociedade mais justa e se falar de justiça social. Era essa a minha contextualização enquanto membro presidente do Conselho Estadual de Saúde. Os desafios são prementes aí, a gente tem que compreender a dinâmica de distribuição da saúde, dentro de um escopo que é um escopo de plano estadual de saúde, dentro de um escopo que são as necessidades oriundas e advindas de decisões que são muitas vezes políticas, mas a gente tem que compreender que esse sistema único de saúde, ele ataca, ele afeta, ele atinge pessoas de todo o planeta. Então, nós podemos falar com total tranquilidade, total segurança, que o nosso sistema único de saúde, dentro da participação social, que é o que a gente está aqui fazendo, do controle social, ele é sim um modelo até para as nações que se dizem desenvolvidas. Sobretudo dentro de um cenário que eu jamais entraria numa linha de conflito ou de situação mais delicada dentro do cenário político internacional, mas a gente dá a lição de que realmente fazer saúde é um dos elementos formidáveis para a gente se sentir mais humano. Essa é a minha compreensão. Não se faz saúde se a gente se perceber sendo seres humanos. Então, essa é a minha contribuição, como falo. Agradeço mais uma vez, e aí vai extensiva aí a minha colega de profissão aí, que ela foi a primeira a falar da educação física, em especial a esse gigante, metaforicamente falando, e fisicamente contextualizando, para quem eu chamo de Francisco ou chama de Vidal, eu tenho o orgulho de dizer, descobri um amigo e não solto e não largo esse camarada. Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Léo. Um advogado intelectual, amigo. Parabéns por vosso trabalho à frente do Conselho Estadual de Saúde, no âmbito da contribuição do Conselho de Políticas ao ciclo de políticas. A gente percebe que a efetividade do SUS se dá através da seriedade, né, que todos os atores envolvidos conduzem esta política, evidenciando a porosidade estatal, isto é, a abertura do Estado para parcerias, executando políticas públicas multicêntricas e com densidade de agência, que é quando há essa parceria mais efetiva. Passamos agora a palavra para o também gigante, né, eu acho que o doutor Rafael é mais alto que eu, mais jovem com certeza. Professor Rafael tem pós-doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra, graduado e mestre em Administração, mais um amigo administrador, com foco na administração pública, faz carreira no magistério superior, lotado na Universidade Federal do Ceará, tem experiência na área de administração pública, sociologia, direitos humanos e docência, atua junto a movimentos sociais no enfrentamento à violência, a toda forma de pobreza, bem como na promoção da justiça social e dos direitos humanos. Atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos da UFC, é membro do Observatório de Políticas Públicas da UFC, do Grupo de Pesquisa Josué de Castro, na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, integra o Conselho Curador do IBASE Rio de Janeiro e cumpre mandato como membro titular do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Assessor do programa Ceará Sem Fome e atualmente é professor pesquisador do programa Cientista-Chefe para a Segurança Pública, sob a liderança do professor César Barreira, grande professor César Barreira, importante observatório no âmbito do SUS, voltado à política pública de segurança. E eu passo a palavra para o professor Rafael, agradeço o convite, a parceria, que vai falar sobre cartas marginais, sobre a pobreza e a democracia. Obrigado, professor, por vossa presença. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite a todas as pessoas que estão aqui a me ouvir. Agradeço demais a oportunidade de debater com vocês esse tema tão instigante, especialmente o tema 1 do ODS, ao qual eu tenho me dedicado há alguns anos, não é? Tem sido o tema dos meus estudos de doutorado e consequentemente, isso acaba nos envolvendo de todas as formas. A convite do colega, hoje eu vou trazer para vocês uma pequena proposta de como a gente desenhou, não é? ou o último trabalho que a gente realizou sobre esse foco.
o foco especialmente do enfrentamento à pobreza, de entender a pobreza a partir do seu grau, das suas estruturas e como criar efetivamente enfrentamento a isso. Eu vou passar aqui, portanto, cartas marginais sobre pobreza e democracia. Daqui a pouco eu explico porque essas duas categorias elas vão entrar fortemente no tema, não é? Isso aqui a gente pode passar para depois. Bom, cartas marginais, ela é, digamos assim, o filho primogênito do meu trabalho de doutorado. Né? Existe um livro chamado A Dinâmica Social da Pobreza, que é fruto da minha dissertação, da minha tese de doutorado, e cartas marginais, você tem aqueles textos, né, que o orientador não deixa entrar no texto principal, porque ele acha que não está dentro de um certo academicismo e manda sair do texto original. E virou cartas marginais por isso, porque eles ficaram à margem da minha tese. Mas eles estão com um foco um pouco mais, digamos assim, para fora, para se comunicar para fora da academia. Então, existem esses dois livros, que são frutos, basicamente, desse processo de estudo. Né? São 16 textos, prefaciados por Manfredo Araújo Oliveira. Quem é do Ceará sabe notadamente quem é Manfredo. Quem é de fora, Manfredo talvez seja ali um dos 2 ou 3 intelectuais da área da filosofia mais importantes para esse momento, não é? Não sou eu que digo isso, é o pessoal lá da escola de Frankfurt, de onde ele deriva. São um livro fino, curtinho, dá para a gente ler rapidinho, são apenas 113 páginas, e 2 temas geradores, né? Pobreza e democracia. E o que é mais interessante, tá, Vidal? Os textos eles podem ser lidos individualmente. Você pode pular, pode parar, eles não estão agregados de tal forma que exige uma leitura linear. Eu vou ser breve, porque em função do tema, mas aqui o que é que diz a IA, se você botar no Google já dá alguma coisa que eles dizem, mas efetivamente por que pobreza e por que democracia? Aqui eu gostaria de gastar um tempinho, porque esse ponto é importante. Veja, a pobreza e democracia são 2 dimensões que elas são antagônicas, digamos assim. Onde eu tenho muita democracia, eu tenho um baixo índice de pobreza. Onde eu tenho um alto índice de pobreza, porque eu tenho um baixo nível de democracia. E por que eu faço por que eu parto dessa hipótese, desse pressuposto? Né? E quando eu estou falando de democracia aqui, gente, eu não estou falando apenas da democracia eleitoral ou da democracia liberal, como o século XX nos ensinou. Estou falando de uma concepção mais ampla, mais robusta de democracia, em seus níveis, em suas estruturas, partindo da democracia eleitoral, que é muito importante, mas assumindo a sua versão institucionalizada, depois, em seguida, da sua versão comunitária, não é? Ou seja, envolve os diversos níveis de política, de ação humana, por assim dizer. E por que então, eu penso que a democracia, a pobreza, ela é um fenômeno mutante. Daqui a pouco eu vou explicar como é que ela está ali, como é que ela vai se mutando. Então, identificar a pobreza é muito difícil, porque ela muda a partir de territorialidades, de funções, de questões distintas. Às vezes, de uma casa para outra, os níveis de pobreza eles vão ser alterados. Não é? Então, definir pobreza é muito difícil. Mas, entretanto, nós precisamos trabalhar com isso, porque senão não se faz política pública sem defini-la, sem definir um foco, sem definir um objeto. Então, o meu trabalho acadêmico, Vidal, ele se dá essencialmente, tem se dedicado essencialmente a isso, dizer o que é pobreza. Não é? Eu me sinto como aquele pesquisador da área da saúde, aqui o Leonardo está aqui, pode dizer, aquele pesquisador da área da saúde da década de 80, quando se deparou com o vírus HIV. Né? Como é que faz para enfrentar? Bom, primeiro a gente precisa conhecer.
né? E tal qual o vírus, o fenômeno da pobreza ela se modifica, ela vai ganhando outros aspectos. Então, eu quis estudar a democracia, eu quero entender que, entendendo as dimensões democráticas de uma determinada região, eu sou capaz, por reflexo, de definir os níveis de pobreza daquela outra região, né? daquela mesma região. Por isso que eu faço essa brincadeira, né? O contrário de grande é pequeno, o contrário de alto é baixo, o contrário de magro é gordo, mas o contrário de pobreza não é riqueza, o contrário de pobreza é justiça social. Porque a partir do momento em que a gente avança para esse conceito de justiça social, a gente abre um leque, um panorama muito mais amplo, não é? E nesse sentido, a justiça social aqui ela é uma obrigação do Estado, mas é um dever de toda a sociedade, né? Promover a verdadeira justiça social. Quando a gente promove a verdadeira justiça social, a gente está enfrentando diretamente a pobreza. Obviamente que eu só posso falar de justiça social em ambiente democrático. Aí as coisas vão começar a ganhar link, não é? Vão começar a ganhar uma movimentação interessante do ponto de vista teórico-prático. E a partir dessa concepção, a definição de pobreza fica um pouco mais clareada, digamos assim. Pobreza, portanto, é constituída por dinâmicas próprias de injustiças sociais que afetam a estrutura social a partir das dimensões. Aí vamos contar: territorial, geográfica, social, econômica, política, cultural, institucional e até religiosa. Há estudos concretos de que eventos religiosos eles estão cada vez mais produzindo pobreza. É incrível essa dimensão. Muito embora eu quero destacar aqui que a teologia tem um conceito de pobreza próprio. E não é deste conceito que eu estou falando. Estou me referindo ao conceito de pobreza econômica. E foi assim que eu cheguei digamos assim, a esta dimensão. Este quadro categorial, ela é a pobreza como eu a concebi, dentro de uma estrutura, dentro de uma organicidade. Tentei dar-lhe uma organicidade nas dimensões de desigualdade, exclusão social e fome. Investiguei 4 territórios de uma região, de uma determinada região aqui do Ceará. 4 territórios do mesmo município, e eu encontrei 4 formas formas de produção de pobrezas diferentes. Eu quero imaginar que, se eu fizesse esse estudo, a minha grande hipótese é essa: se eu fizer esse estudo para as grandes regiões do estado ou do país, nós vamos ter diferentes movimentos, né? Diferentes elementos que produzem pobreza. Ou seja, eu abandono a ideia de pobreza multidimensional, eu reduzo o conceito, quero trabalhar somente com pobreza para poder aumentar o alcance. Para quem não sabe, é importante a gente sempre deixar claro que existem 2 conceitos oficiais para a pobreza. Não é? O conceito unidimensional, que é o recorte na renda, e o conceito multidimensional. Se a gente fizesse um exercício para entender o que é esse conceito multidimensional, esse conceito é só trabalhado no Brasil, ele não é trabalhado mundialmente. Se a gente perguntar assim, na minha casa eu tenho acesso a saneamento? Tenho acesso à energia? Tenho acesso à educação? Tenho acesso à saúde? Tenho acesso à informação? Também tenho. Se eu respondi a 5 desses elementos positivamente, significa dizer que eu estou fora da pobreza, eu estou livre da pobreza. Mas se eu responder a 2 negativas dessas perguntas, eu estou, de alguma forma, afetado pela dimensão da pobreza. Quando a gente olha a escala brasileira, a gente pode dizer que quase 90% da população brasileira não responde positivamente a todos esses elementos. Então, eles estão calculados ali na pobreza multidimensional. Ok. Só que, como eu acabei de falar, a pobreza multidimensional
a dinâmica social da pobreza ela vai mudando de rua em rua, de território para território, de comunidade a comunidade, e o fazedor da política pública ele precisa ter em mente o que é que isso representa. Por exemplo, a prefeita da cidade em que eu fiz esse estudo, ela pode lançar mão, não é? Ela pode lançar mão dessas variáveis que estão aí listradas, talvez não dê para ver com precisão, mas as variáveis em amarelo são aquelas variáveis que, segundo a população, elas são as variáveis que produzem desigualdade. As variáveis do meio, do centro do gráfico, são as variáveis que produzem exclusão social. E as variáveis de fundo são as variáveis que produzem fome. Ora, se a prefeita tem em mãos um material desse, ela pode atacar de forma mais centrada cada elemento de cada território, de cada região do município dela. Ou seja, eu tenho uma precisão maior para entender. É claro que isso mexe em recurso de estrutura física, etc., mas eu não vou entrar por aí porque a minha função até aqui não é a gestão pública. A minha função é elaborar a clarear as funções para que as variáveis para que a gestão pública possa agir, né? Então, baseado nisso, né, eu estou convencido de que para você olhar a dinâmica social da pobreza, né, fazer uma síntese da dinâmica social da pobreza, você precisa fazer dois caminhos. O primeiro é o caminho da democracia. Não tem como não fazer isso. O caminho da democracia aqui é representado por esse quadro em amarelo. Por que esse caminho é importante? Porque as pessoas começam a se indignar a partir da democracia. Ela começa a perceber quais são onde é que elas precisam se organizar. Frei Beto tem uma frase muito interessante, não é? Ele diz assim, democracia é igual panela de pressão, só funciona em alta temperatura. E é isso mesmo. Por quê? Porque, de seguida, né, no momento seguinte em que você tem a sua indignação com um determinado elemento de injustiça social, diante de uma injustiça você se indigna, você passa a agir para colocar em prática a cidadania. Para os alunos que estão, os nossos estudantes que estão agora nos ouvindo, é muito importante fazer essa diferenciação. Qual é a diferença entre democracia e cidadania? Né? Democracia é um valor. Eu não consigo pegar. Ela não é palpável. Eu posso chamar democracia de um mundo de ações. Agora, cidadania é a parte tocável, é a parte material. É quando eu coloco a democracia em ação. Somente aí é que eu estou exercendo a minha função de cidadania. E cidadania aqui, gente, é um pouco mais amplo do que aquela visão muito espalhada pela sociedade de que é direitos e deveres. Não. Cidadania, ela é a própria expressão do acesso à cidade. Como é que eu estou acessando a cidade? Como é que eu estou acessando o lugar onde eu moro? Não é? Quais são os direitos que estão... quais são os instrumentos que estão a serviço da minha vida, da vida coletiva? É por isso que cidadania ganha uma nova interpretação a partir desse olhar. Foi precisamente com esse foco para discutir pobreza e democracia que eu resolvi, né, escrever, digamos assim, esse livro. Esse livro que agora eu mostro a vocês, Cartas Marginais. Naturalmente, ele é fruto deste daqui, da dinâmica social da pobreza. Mas a primeira etapa da Cartas Marginais, ela vem sintetizando textos sobre pobreza. Né? E aqui, novamente, ele não se trata de um texto acadêmico. Não é? Por exemplo, eu falo sobre o cinismo da pobreza. E aí vou buscar a ideia da sociedade moderna e capitalista. Porque pobreza está muito associada com a ideia do capitalismo, da economia capitalista.
né? Tal qual ela é elaborada hoje, ela tem uma data de inscrição. Ela começa exatamente com o capitalismo. Antigamente, a gente tinha outros tipos de problemas. A fome, por exemplo, era o problema central antes do modelo da economia capitalista. E aí eu chamo isso, olha, nós não acabamos com a pobreza porque nós não queremos. E é verdade. Não é? Se a gente utiliza 4,5% segundo a própria ONU, né? Se a gente utiliza 4,5% do orçamento militar que é utilizado para fazer guerra, a gente acaba com a fome no mundo por canetada. Ou seja, apenas 4,5% de menos armas no mundo, se fosse destinada para a fome, na fase mais grave da pobreza, a fome, nós tiraríamos 800 milhões de pessoas da fome. Tá? 800 milhões de pessoas, 700 mil no Ceará, aproximadamente aí umas 400 mil, umas 280 mil em Fortaleza, para quem é da capital. Então, assim, nós precisamos... se nós temos fome ainda hoje, com tudo que nós produzimos, com toda a modernidade que existe, é porque é um cinismo. É cínico o modelo econômico que permite que tanta gente fique na zona da fome. Eu não vou entrar muito em todos os textos, mas eu vou apenas passear, porque o meu tempo está acabando, mas o texto 2 vai falar sobre a alma da política, ou a alma da pobreza é política, justamente porque ela é uma decisão política, né? Em seguida, eu vou entrar um pouquinho para aquela questão da cidade desigual, como é que a cidade ela comporta os diversos graus de pessoas em nível de pobreza, o que é que isso repercute no lugar urbano, enfim, e a partir daí a ideia de justiça. No capítulo 4, o risco da pobreza, é muito arriscado a gente manter tanta gente em níveis tão altos de vulnerabilidade. Né? Esse tipo de desequilíbrio das relações sociais, ela é muito perigosa, sobretudo porque quando eu aumento os níveis de pobreza, especialmente os níveis de desigualdade, eu tendo a aumentar também os níveis de violência. É isso que eu vou debater nesse texto. Nós também praticamos guerra aos pobres, não é? Isso é verdade. E aí eu vou trazer aquele já conhecido aqui, o famoso conceito da Adela Coutinho, chamado de aporofobia, que é medo, aversão aos pobres. E depois eu vou trazer fazendo uma leitura da realidade brasileira, especialmente ali de 18 a 21, a 22, né? Eu vou pegar aqui um elemento que foi muito comum aqui nas ruas das capitais, as pessoas pedindo ajuda para se alimentar. E o nome do texto é Moço, me dê uma ajuda. Depois eu vou tratar novamente da questão do Brasil, pegar a expressão de Darcy Ribeiro, aquela dimensão do Brasil, o moinho de gastar gente, eu vou usar essa expressão. Depois a gente vai fazer uma leitura leve sobre os números do Banco Mundial. Né? De seguida, a pobreza como um sinônimo de violência, e aqui eu vou brincar, fazer uma brincolagem com as palavras, a violência na pobreza como a pobreza na violência, e assim eu entro no debate sobre democracia. A segunda parte do texto, ela vai efetivamente trabalhar democracia e política, especialmente quando a arte sai pela porta dos fundos. Eu brinquei com essa questão aqui, porque não sei se alguém lembra de um famoso documentário de Natal que um grupo resolveu realizar, utilizando a religião como pano de fundo. E aí eu trago os elementos da própria ideia da arte e da democracia, porque, sim, a arte ela nasce a partir dos elementos democráticos, né? Ela só tem sentido se for ali. E vou fazer essa leitura. Os dentes da democracia liberal, e vou brincar aqui com a ideia de Bertolt Brecht, quando ele disse não pense que os tigres eles queiram perder seus dentes. Nunca duvide disso. E aí eu digo, olha, a economia liberal nunca vai querer perder seus dentes, assim como aquele tigre. E tal qual como está fazendo agora. Não é? Essas guerras todas é para não perder os seus dentes.
A queda do Ícaro à brasileira, aquela ideia famigerada, né, da mitologia grega, quando o Ícaro, com suas asas de cera derretidas, ele cai, assim é a economia brasileira, que eu faço essa analogia. Democracia pobre resulta em pobres democratas. Eu acho que isso é interessante, porque a gente fala pouco de democracia. Aliás, a gente entende muito, fala muito de democracia, mas age pouco democraticamente. Nós não temos muita noção na prática, no dia a dia, né, do que seria a importância do papel da democracia, né, para o enfrentamento da pobreza. E aqui eu vou deixar muito claro: pobreza e democracia são duas dimensões inconciliáveis. Tá? Esse texto, eu estou finalizando, Democracia, a partícula central da sociedade, eu faço uma analogia com aqueles estudos da física lá na Europa, em que eles fazem com que as partículas da energia eles se batam. Um circulador, um acelerador de partículas de hadrons fazem com que as partículas se batam para poder ver o que é que tem dentro daquelas partículas. Eu quis brincar com aquilo e disse, olha, a democracia tem que ser assim também, a gente tem que aumentar a velocidade da democracia. Quanto mais democracia, melhor, até que a gente consiga entender o que é que tem por trás disso. E, finalmente, a fúria à democracia, o que o Brasil tem a nos dizer, e depois um respirador para a democracia brasileira. Esse texto foi escrito para o pessoal da esquerda portuguesa, na época a gente estava passando por aquele período da pandemia, e ao invés de pedir, e todo mundo pedia um respirador para as pessoas, né? Estava faltando respirador nos hospitais. E eu disse, olha, também falta um respirador para a democracia brasileira, né? E a cartaz da modernidade, quando a gente diz, e eu brinco um pouquinho com a ideia de Walter Benjamin, quando diz o tédio da agitação, nós vivemos basicamente isso, né? Nos lembra Gramsci quando ele diz, viver sem ilusões exige não desiludir-se, ou seja, a gente precisa continuar com as nossas ilusões, mantendo a nossa ideia, a nossa aposta na democracia, efetivamente, para poder a gente não deixar, não é, se desiludir com tudo isso, com todos esses ataques que se fazem à nossa sociedade. Eu entendo assim, e Vidal e demais colegas e estudantes, enfim, todas as pessoas que estão aqui, eu entendo que se a gente conseguir não só ler esses materiais, e há muitos materiais, mas se a gente conseguir praticar a democracia efetivamente, a gente reduz a pobreza a níveis praticamente a nível de eliminá-la, não é? Eu sou um pouco cético com relação a gente bater a meta 1 do Objetivo do Milênio até 2030, mas, né, eu sou um pouco cético quando eu olho para o mundo e vejo como é que ele está fazendo, não é? A ideia do mercado e agora as beiras de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, eu acho um pouco difícil a gente conseguir bater a primeira meta do Objetivo do Milênio. Mas eu também acho eu sou muito otimista quando eu vejo programas, por exemplo, aqui no Ceará, nós temos o Ceará Sem Fome, do qual, como o Vidal já disse, eu estou dando algumas contribuições. Esse programa é um programa de um potencial enorme. Hoje ele atinge 135 mil pessoas. É muita gente. Equivale praticamente a todo dia 2 maracanãs sendo alimentados diariamente. Tem as suas dificuldades incríveis. Por que tem suas dificuldades? Porque a gente ainda não encontrou tecnologias, porque nunca ninguém fez isso antes. Então, nós precisamos de tecnologias sociais para esse programa, para aprofundar esse programa. O principal impacto dele hoje, por exemplo, é um impacto ambiental, é um impacto colateral ambiental. Por quê? Porque, como eu disse, são 135 mil marmitas sendo distribuídas. Então, você tem 135 mil quentinhas, aquelas embalagens de isopor, sendo jogadas no lixo. E
o descarte disso é muito prejudicial para a sociedade, porque nós estamos falando de pessoas que estão à beira de se desfiliar da sociedade. A minha hipótese na minha tese é o seguinte: olha, existe a desigualdade, se eu não resolver, existe a exclusão. Se eu não resolver, o sujeito é jogado na zona da fome. Se eu não resolver essas três dimensões, ele é jogado na desfiliação social. Desfiliado social, ele rompe com o compromisso entre a sociedade, ele não tem mais compromisso nenhum. Matar ou morrer para ele não significa muita coisa. Agora, imagina ele pegar uma marmita, depois do alimento, o que é que ele vai fazer com essa marmita? Ele, desfiliado da sociedade, ele descarta aonde o seu nariz apontar. Isso gera um problema ambiental seríssimo para o Estado. Não é? Ele corre o risco de virar um pária, como diz aqui o Lucas. Né? E aí, a ideia do texto que eu falei, não é? A guerra aos pobres passa por aí. Nós da sociedade, a sociedade descarta o indivíduo e depois ele se torna o inimigo dessa própria sociedade. Não é? E aí a gente decreta guerra aos pobres. Pois bem, então esse programa Ceará Sem Fome me deixa muito otimista com todos esses elementos. Eu tenho dito, nós precisamos triplicar o programa, porque só no Ceará são 700 mil pessoas na zona da fome. Tá? Então, é um programa que já tem dimensão larga, mas precisa ser alargado ainda mais. E por fim, não é? Eu acredito muito na nossa jovem, não é? Porém frágil, mas necessária democracia. É dela que vem a nossa força. A força da instituição, a força de cobrar dos nossos governantes, a ideia desses conselhos, como foi falado aqui anteriormente pelos colegas, não é? Nós não temos isso fora da democracia. Nós só temos esses espaços de disputa, esses espaços de avanços, não é? Se a gente estiver dentro de um ambiente democrático. Eu não consigo pressionar um governo ditador com áreas de fascismo. Eu preciso de um governo democrático que, ainda que ele não faça aquilo que a gente deseja que ele faça, mas ele é passivo de ser cobrado, não é? Porque ele entende a luta das ruas. Então, esse tipo de governo é que precisa ser mantido. E eu acho que nós vamos testar novamente a nossa democracia esse ano e nós precisamos estar organizados para isso. Porque sem democracia, a gente não vai conseguir enfrentar os nossos principais problemas, quer seja na área da saúde, etc., mas, no meu caso específico, na área da pobreza. Nós precisamos de democracia para poder compreender, enfrentar, né, e efetivamente propor uma nova sociedade sem pobreza, contra toda forma de pobreza e junto com os pobres. Pobreza e pobre são duas categorias distintas. Né? E, finalizo mesmo com a frase de Frei Beto, quem diz: guardemos os nossos pessimismos para dias piores. Um abraço, eu agradeço bastante e fico muito feliz de caminhar aqui com vocês. Professor Rafael, brilhante apresentação, a intelectualidade, a pesquisa a serviço de uma sociedade mais justa socialmente. Se o senhor puder colocar aqui o link, eu não adquiri ainda a obra, estou interessadíssimo de acessar, caso o senhor possa aqui colocar o acesso para que nós possamos adquirir vosso livro. É interessante, né, que a gente faz uma correlação com o pensamento de Robert Dahl, quando ele traz a vertente da responsabilidade pública, da poliarquia, que é um contexto também coadunado com o preceito do Ceará Sem Fome, como tecnologia social, e o senhor já trouxe um elemento agregado, né, porque perpassa por uma tecnologia socioambiental, uma tecnologia que combate o desemprego, a desigualdade estrutural com justiça social. Professor, parabéns pela exposição. Bem, a gente vai agora fazer as considerações finais, encerramento do evento, e eu gostaria que os partícipes que ainda não colocaram o seu nome, instituição, nome completo, que estavam em sala de aula e que estão em sala de aula, os professores vão fazer o controle de frequência para que vocês possam receber o certificado
da Impacto Nações Unidas, inclusive até já faço aqui a interface entre o professor Rafael e o Léo, o professor Luciano Mendes, que é da USP, que é o nosso presidente do Hub, para que a gente possa, quem sabe, o professor Rafael, fazer essa integração saúde, ODS 1, ODS 3, e a gente criar aí um fórum unificado. O professor Rafael visitar lá o Conselho Estadual de Saúde. Também lembrando, a professora Elizabeth, que é a nossa parceira da SEDU, que está aqui, que o fórum ele emergiu do terceiro colóquio Luso Brasileiro de Responsabilidade Social na Educação, agora em interface com o Hub ODS 1, e este ano, no âmbito das nossas metas, né, do Hub, vamos realizar, quem sabe o professor Luciano vai estar com a gente, o Tiago também, o Lavito, da Secretaria ODS, a gente vai realizar em Paracuru, que é uma cidade litorânea, que é um campus do Instituto Federal, a gente vai realizar o 4º colóquio Luso Brasileiro de Responsabilidade Social na Educação e Agenda 2030, com foco no ODS 1. Então, lá, nós vamos reiterar o convite ao professor Rafael, ao Léo, ao professor Luciano, vamos ter aqui versões ampliadas, estendidas dos nossos partícipes, a perspectiva da pesquisa do professor Rafael, esse olhar intelectual desvelador nos traz muita reflexão que Paulo Freire já fazia, que há efetivo aprendizado quando o sujeito sai do nível de consciência ingênua dos fatos para o nível de consciência epistemológica em relação aos estudos sobre pobreza, né, as obras, os estudos do professor Rafael contribuem de forma efetiva. Dr. Léo Aprígio trouxe uma perspectiva no âmbito do sistema de garantia e promoção dos direitos à saúde, mostrou a seriedade do trabalho do Conselho e a importância em relação ao que nós chamamos de educação política para o controle social, né? E o Conselho Estadual de Saúde, né, na gestão agora do Dr. Léo Aprígio e sua equipe, traz muitas contribuições para uma governança efetiva. Então, agradecemos a participação de todas e todos, podem colocando aí os nomes de vocês. Eu vou passar aqui para fazer as considerações finais em um minutinho, doutor Léo, professor Rafael, professor Luciano, aqui, ó, doutor Léo e professor Rafael, para fazer interfaces Nordeste e Sudeste em futuras aí interações. Muito grato ao presidente do nosso Hub pela presença de demais autoridades, os partícipes aqui, estudantes, pesquisadores, professores, comunidade em geral. Então, doutor Léo, professor Rafael, e o 4º colóquio Luso Brasileiro, né, com apoio do nosso Hub, da USP, das universidades aqui já mencionadas, Rei Juan Carlos, vamos colocar o UFC no radar através do professor Rafael, Conselho Estadual de Saúde, da Uninho, e também da Universidade Católica. O evento em Paracuru vai ser híbrido e todas estão convidadas, em breve vamos divulgar. Considerações finais, um minutinho, doutor Léo, professor Rafael. Doutor Léo, a palavra é sua. Vamos lá, um minutinho aqui para registrar. Só contextualizar os marcos temporais e o vanguardismo do Estado do Ceará. A gente tem que puxar, como a gente costuma falar aqui no bom cearense, a sardinha para o nosso lado, né? E aí, falando de sardinha, falando de potencial cearense, o Ceará ele tem vários rompantes aí de vanguardismo. A construção da política em saúde dentro da APS, que é a atenção primária, passa pelo Estado do Ceará, essa construção do conceito de agente comunitário de saúde. Os conceitos relacionados aí ao controle social, a gente completou esse mês, e aí eu quero esse trecho bem gravado. Esse mês é o mês de aniversário de 37 anos do Conselho Estadual de Saúde. Então, o Conselho Estadual de Saúde está muito próximo da própria lei, que é a lei que, de alguma forma, implementa aí a dinâmica toda do que é controle social dentro de uma perspectiva de sistema único de saúde. A nossa compreensão é muito simples, né? Eu poderia ter feito a apresentação toda em inglês, mas foi colocada ela para ser feita em português, mas a gente vai ficar pactuado aí uma próxima a falar isso aí. No entanto, eu vou dizer, os dizeres são os dizeres em inglês mesmo, agora eu vou colocar, né? What this country say
and what we say to ourselves. Então é muito simples. O que é que esses países falam e o que é que a gente é capaz de dizer para nós mesmos? A gente entende que, de alguma forma, a gente tem um potencial absurdo, me sentir assim, contemplado por todas as falas. Não tem como se fazer saúde, se fazer sociedade, não tem como se fazer o que quer que seja se a gente não se trabalhar dentro de uma dimensão interior, íntima, e dentro de uma perspectiva de ver que o outro tem necessidades. E aí, realmente, esse discurso cínico que foi colocado aqui pela fala brilhante pelo professor Rafael, a gente não coaduna. A gente entende que a nossa perspectiva de artigo 133 da Constituição, enquanto advogado, a gente tem um compromisso bem maior. Menos juridiquês e muita vivência no sentido de dizer, podemos acertar no que interessa. Vidal, você está mutado, Vidal. Obrigado, professor Rafael. Antes, eu vou passar a palavra para você e, na sequência, eu também vou passar para o professor Luciano deixar a sua mensagem final na presidência do Hub ODS USP. Professor Rafael. Bom, eu queria muito agradecer o convite, dizer que a UFC é um mundo, eu não posso falar em nome dela, mas eu posso dizer que ela vai estar à disposição para participar desse processo, nessa renovação. Professor Luciano, nós temos muito interesse de contribuir nessa área. Finalizar dizendo que eu quero apresentar para vocês aqui, ó, essa minha cachorrinha. Sabe qual que é o nome dela? Democracia. O nome dela é Democracia porque, quando ela chegou aqui, ela era bem frágilzinha, e aí eu disse assim, o nome dela vai ser Democracia. Aí a minha mãe, mas por quê? Porque ela é pequena, não é pequenina, frágil, mas é necessária nesta casa. Então, o nome dela passou a ser chamado de Democracia. Todas as vezes que ela faz algum malfeitor, minha mãe diz, Democracia, Democracia. É o nome mais falado na casa, Democracia. Queria compartilhar essa alegria com vocês. Um abraço para todos e todas. Eu não posso soltar aqui o meu, que é o Sebastião, mas Sebastião dentro da perspectiva que a gente entende quem é Sebastião, porque o Sebastião é um cachorro bem grandão. Então o Sebastião está aqui vigilante, tá? Tá certo. Professor Luciano. Professor Vidal, só agradecer aí pelo convite, tá? Gostei muito de escutar o Leonardo e o Rafael aqui. Tem muita intersecção, Rafael, aí com o seu diálogo, com o que a gente faz aqui, né? Então, fiquei muito feliz aí, espero no futuro aí a gente poder participar desse congresso aí, né? Luso Brasileiro aí, Francisco, a gente poder estar presente com vocês aí, eu e a Janaína, e estreitar essas relações aí. Acho que para a gente é muito rico aqui vocês estarem com a gente aqui na Universidade de São Paulo, né? Trabalhar assim nessa parceria, viu, Vidal? Muito obrigado aí, viu, pelo convite. Parabéns, tá, Rafael e Leonardo, aí, pelas falas de vocês. Para mim, foram falas extremamente ricas, que já me deu uma série de ideias aqui que a gente pode dialogar aí no futuro, tá bom? Muito obrigado aí, viu? Quero agradecer também ao professor Aureliano, professora Raquel Serra, professora Priscila, professor Abimael, que são parceiros aqui locais do IFCE Calcaia, que contribuem conosco neste processo. Antes de a gente dar os encaminhamentos finais, que algumas pessoas estão colocando, nós temos ainda uma boa audiência. Antes, para algumas pessoas possam ainda, que não colocou o nome, só mais um minutinho para um vídeo de encerramento, e aí algo para o professor Rafael acrescentar no seu capítulo, né? A questão da pobreza que influencia a saúde mental, né? Uma pessoa em situação de extrema pobreza como é que tem saúde mental? Tem a saúde mental afetada. Então, um minutinho para a gente encerrar. Você ainda defende uma pessoa que ganha mais, mesmo estudando menos do que outra? Não, não defendo uma pessoa que ganha mais mesmo tendo estudado menos do que as outras. Na verdade, eu defendo o contrário. Eu defendo Você não é tímido, você só não sabe o que dizer primeiro. A sua comunicação não é boa porque... Bem, é isso.
que nós, pesquisadores acadêmicos, estudantes, professores, estejamos juntos, né? Esse vídeo amarelo do Emicida, que traz um documentário também correlacionado, ele é muito forte, né? E que estejamos a serviço para a gente combater essa desigualdade estrutural, a gente vê justiça social, climática, democracia, como o professor falou. Muito obrigado, até o próximo encontro e a gente se vê no colóquio, vamos divulgar. Gratidão pela presença.